Oi, gente amada do meu coração. Tudo bem com vocês? Que show que vocês deram semana passada, hein? Amei as avaliações, foi um sucesso. Parabéns, fiquei muito orgulhosa. E como não teve recuperação, porque foi todo mundo bem, estamos onde? No segundo bimestre. Entramos no segundo bimestre hoje, com matéria nova de história, galera. Dia 18 de maio, segunda-feira, aula de história. A gente vai dar continuidade ao que a gente estava aprendendo e a gente vai aprofundar um pouquinho o conhecimento sobre a escravidão no Brasil. Como é que se deu a escravidão no Brasil? Essa matéria é muito bacana. Para isso, vou minimizar minha tela aqui, vou para aquele cantinho já conhecido, que há um tempão que eu não vou. Espero que vocês gostem, porque eu adoro. Ó, segundo bimestre, unidade 4 da África para o Brasil. Vamos lá, povo. O trabalho nos engenhos. A gente estava vendo que os escravos vieram para o Brasil para trabalhar nos engenhos. A gente tinha visto que assim que os portugueses chegaram, eles acabaram escravizando, fazendo um trabalho forçado com os indígenas. Mas a tia contou para vocês também que muitos indígenas não aguentavam esse tipo de trabalho e eles morriam, era frequente a morte de indígenas. Então, os portugueses resolveram trazer para cá uma mão de obra que era muito resistente ao trabalho e que já conhecia a plantação de cana-de-açúcar, já estava acostumado a trabalhar com isso, que eram os escravos da África. Vocês me contaram isso na avaliação, todo mundo sabia muito bem. Então, além deles serem resistentes, né, e saberem plantar muito bem cana-de-açúcar, os escravos também davam muito dinheiro. Essa venda de escravos para o Brasil dava muito dinheiro. Eu vou contar isso, vou explicar isso melhor daqui a pouco. Nos engenhos, eles podiam trabalhar na plantação, olha essa imagem aqui, ó, na plantação, na colheita de cana, trabalhava nas moendas, era um trabalho extremamente pesado, cansativo, desgastante, né, sujeito a castigos corporais muito fortes, a gente já conversou sobre isso, e podiam trabalhar também, fazer trabalhos domésticos dentro de casa, lavar, passar, cuidar das crianças, né, ser babá, e ainda escravos de ganho. Esse é fácil, porque até o nome ganho já diz pra gente. Esse escravo, ele ganhava alguma coisa, ele ganhava um dinheirinho. Quando não tinha nada de para ser feito, ele estava meio à toa na fazenda, no engenho, o dono do escravo, ele botava o escravo para a rua, mandava o escravo ir para a rua para trabalhar na rua, oferecer seus trabalhos. Podia ser como ferreiro, podia ser como sapateiro, podia ser como engraxate, qualquer serviço que ele soubesse fazer, ele ia para a rua oferecer o serviço, né? Ou então o próprio vendedor ambulante. Aqui, olha, tem vendedores ambulantes, né? E no final do dia, quando ele voltava para a fazenda, né, para casa com aquele dinheiro, uma parte gigante ia para o senhor de engenho e uma parte pequenininha ficava com o escravo. Por isso que o nome do escravo era escravo de ganho, tá certo? E uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês. Olha só essas imagens. Todos os escravos estão descalços. A primeira coisa que acontecia com o escravo quando ele deixava de ser escravo era usar sapato. Os escravos tinham que andar descalços. Eu nunca tinha contado isso para vocês, eu acho. Aqui, a gente vai ver que existe a diferença entre os escravos. Os boçais eram aqueles escravos que tinham acabado de chegar da África para cá e não sabiam falar nem entendiam o português. E aí eles recebiam o nome de boçais e faziam os trabalhos mais pesados. Os ladinos eram aqueles que já entendiam, falavam e entendiam português. E os escravos que nasciam aqui no Brasil, filhos de escravos do Brasil, que já nasciam aqui, eles tinham os trabalhos mais leves, né, menos pesados. Eles faziam um trabalho doméstico, eles tomavam conta, né, supervisão do trabalho de outro escravo,
tá certo? Então, tinham 3 tipos de escravos em relação ao tempo dele no Brasil. O que acabou de chegar eram os boçais, né? Aqueles que acabaram de chegar eram os boçais. Os ladinos eram aqueles que já estavam aqui há mais ou menos um tempo bom e que já entendiam e falavam português. E tinham ainda os escravos que eram nascidos no Brasil e esses tinham um trabalho menos pesado. Não significa que era fácil, mas era menos pesado. Agora, galera, da onde vinham esses escravos? Era da África. Olha, aqui tem um mapa da África e eles vindo aqui acorrentados, tá vendo? Eles eram capturados na África e trazidos para o Brasil. Mas a África, diferente do que a gente imagina, eles não eram todos no mesmo lugar. Tinha africano saindo de Cabo Verde, outros de Moçambique, outros vinham do Sudão. Eles vinham e eles pegavam de propósito de lugares diferentes, porque o povo africano, olha só, ele era muito diferente. Eles eram divididos em tribos. Os africanos não eram todos iguais, eles eram muito parecidos com os índios. Cada tribo tinha uma língua própria, cultura própria, a forma de se enfeitar, né, de se arrumar, era totalmente diferente. E isso para os portugueses era bom. Olha só como é que eles eram espertos. Se você pega um pouquinho de um grupo daqui, um pouquinho do grupo daqui, eles não falam a mesma língua, eles não conseguiam fazer uma revolta contra os portugueses. Então, eles buscavam africanos de lugares diferentes e isso era muito positivo porque eles não conseguiam fazer uma rebelião, não conseguiam se revoltar contra o português, né? Eles eram realmente de tribos diferentes da África. A maior parte foi da Moçambique, Sudão, Cabo Verde. E como que eles vinham? Eles vinham dentro de navios. Olha só, galera, olha esse grupo de pessoas aqui, sentados muitas vezes, extremamente apertados. Eles não conseguiam nem ficar em pé porque o navio, o porão do navio não dava altura. Você imagina você ficar meses, que a viagem durava meses, sentado no fundo do navio, amarrado, acorrentado. Olha só, as correntes aqui embaixo. Eles não podiam nem dar uma voltinha lá em cima, né, na parte superior do navio, porque os portugueses tinham medo deles pularem no mar. E se pulou no mar, é escravo a menos para trazer para o Brasil, né? Eles iam perder dinheiro. Então, eles não deixavam nem subir, ficavam amarrados. Um porão sujo, escuro, um rato. A comida era pouquíssima, quase não tinha comida, quase não tinha bebida, né? Não tinha geladeira, como é que eles iam conservar água, né? Quase não tinha bebida, as condições eram precárias, era muito comum um escravo no navio ficar doente, era muito comum, e morrer. Por isso, o apelido do navio negreiro, que era o navio que trazia os africanos, o apelido virou navio tumbeiro, de tumba. Tumba no lugar de morto? Pois é. Navio tumbeiro é porque tinha tanta morte, tanta morte, tanta morte que se tornou navio tumbeiro. E aí, o que eles faziam com os corpos? Pegavam aqueles corpos e jogavam no mar. Simples assim. Muito triste, né? Era uma realidade muito triste vivenciada. Os escravos, eles eram retirados das suas famílias, né? Eram casados, tinham filhos, eles eram retirados das famílias e trazidos para cá, acorrentados nessas condições para se tornarem escravos aqui. Muitos nunca mais, muitos não, né? Eles nunca mais voltavam para sua casa e nem viam sua família de volta. Muito triste. Ah, tia, então, quando chegavam no Brasil, eles melhoravam muito, né? Não. Eles estavam acabados, né? Doentes, fracos, com uma aparência muito ruim, muitos com piolho, cabelo grandão. O que eles faziam? Os portugueses cortavam, raspavam a cabeça para dar uma aparência mais bonita, passavam banha, óleo gorduroso na pele, para a pele ficar brilhosa,
né, não ficar com aquela aparência de doente, e eles parecerem mais saudáveis, davam um lustro nos dentes, para o dente ficar bonito, e poder vender o escravo com um preço muito alto. Eles tinham muito lucro, gente. Era muito. Eles compravam um escravo lá na África pelo preço de um cigarro, de um fumo de rolo. Cigarrinho. Quando chegavam aqui no Brasil, eles vendiam para os donos das fazendas, para os senhores de engenho, pelo preço de um carro zero. Era muito dinheiro que eles ganhavam. Muito dinheiro. Eles eram vendidos assim, olha, como peças, como objetos. Colocavam no chão, nesses mercados de escravo, colocavam lá e os ricos iam lá escolhendo. Eu quero essa peça, eu quero aquela peça ali. E compravam os escravos, aqueles que tinham as melhores aparências, né? Com cara de saudável, forte, para poder trabalhar muito. Esses escravos nunca mais voltavam para a África. Eles morriam aqui no Brasil, né? E acabavam casando aqui, tendo filhos, que foram, né, escravos também, e foi influenciando muito no modo de vida do povo do Brasil. Né? Eles trouxeram muito da cultura deles. Uma coisa muito legal que todo mundo sabe, a abertura do livro é a capoeira. A capoeira era uma arte marcial, mas ela é disfarçada, né? Essa luta ela é disfarçada como uma dança, porque muitas vezes, para eles poderem lutar contra os patrões, né? Uma forma de resistência, eles fingiam que eles estavam dançando, iam gingando, mas eles iam praticando luta para poder se revoltar contra os senhores de engenho. Então, a capoeira é uma cultura do escravo, uma cultura africana, permanece até hoje, é super valorizada no Brasil todo e é uma cultura que veio da África. A palavra quitute, batuque, cachimbo, marimbondo, moleque, pipoca, né? Todas essas palavras aqui, ó, despacho, camundongo, quiabo, o quiabo também é de lá, são palavras de origem africana, senzala. A gente tem um monte de coisa que a gente come no Brasil, que a gente usa o samba, que a gente adora dançar, né? Tem o nosso carnaval aqui no Brasil, ele é de origem africana. Então, várias coisas foram os escravos que deixaram pra gente de presente, né? Uma herança muito positiva que enriqueceu berimbau a nossa cultura.